Hum, Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas desta segunda-feira, dia 19 de abril. Muito bem-vindos ao nosso programa de notícias e já sabem, é de segunda à sexta. E nós continuamos a transmitir a partir dos nossos estúdios improvisados devido às restrições da pandemia da Covid-19. Os principais títulos de hoje: navios parados em Pemba devido a ataques terroristas. Bispos moçambicanos tristes com pessoas indefesas, mortas, feridas e abusadas em Cabo Delgado. 3 tiroteios deixam 6 mortos e 2 feridos em menos de 24 horas nos Estados Unidos. Em Angola, professores anunciam greve a partir de 26 de abril na Huila. O futebol europeu está em rebuliço com a ideia, criação de uma Superliga. E José Mourinho foi despedido nesse entretanto. Um incêndio fora de controle no Parque Nacional de Table Mountain, na África do Sul, obriga a evacuações. Hoje, dia 19 de abril, é o dia de aniversário de Rivaldo, o jogador de futebol brasileiro que foi estrela no Barcelona e que chegou a ser contratado pelo clube angolano de futebol, o Cabo Escorpe. Rivaldo faz 49 anos neste dia 19 de abril. Antes de eu passar aos títulos, ao desenvolvimento dos títulos, vou ver quem é que está aqui ligado a nós e também aproveitar fazer algo que eu peço sempre que façam do vosso lado, que é partilhar o nosso Washington Fora de Horas. Portanto, eu vou partilhar o Washington Fora de Horas e peço já desculpas porque ao partilhar aquilo que é a minha câmera, o teleprompter, tudo vai mexer porque é também o meu computador. Então, eu peço desculpas já por isso e vamos ver se eu consigo ver aqui o nosso programa e partilhá-lo também convosco. Aqui está com a ideia. E peço desculpa, houve aqui aquele sonzinho naturalmente, porque eu abri aqui na minha página e vou então partilhar. Já vejo que há aqui pessoas ligadas a nós. Vejo a Aris Correia. Correia fala de Moçambique e diz que está triste com a situação em Cabo Delgado. Amadou Barri, boa tarde. Léo, anda Léo, bom início de semana para o Léo também, o nosso colega. Luís Pedro em Luanda e temos João de Jesus a partir de Angola. Vamos então ao desenvolvimento das notícias deste dia 19 de abril. Vamos começar exatamente com Moçambique. Mais de 40 navios com mercadoria diversa para Palma estão ancorados na Baía de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, na sequência do ataque terrorista registrado há cerca de um mês em Palma. Alguns navios já estavam em Palma, mas voltaram a Pemba quando um grupo de terroristas atacou a vila de Palma, próximo da península de Afungi, centro do projeto de gás. A Administração Marítima em Cabo Delgado confirma o cancelamento de todas as rotas de navegação marítimas para Palma e Mocímboa da Praia por questões de segurança. E os bispos católicos moçambicanos dizem estar com o coração cheio de tristeza devido à situação trágica por que passa a população de Cabo Delgado, particularmente com a insegurança alimentar e fome que afetam outras populações do país. A Conferência Episcopal de Moçambique, a SEM, reuniu-se na sexta-feira, dia 16, revelou em comunicado que, e eu cito, um dos motivos que empurram os jovens ao serviço da insurgência e de outras práticas criminosas em Moçambique é o tamanho desespero, a ausência e esperança no seio destes. Fim de citação. Dom João Carlos Atoa Nunes, porta-voz da Conferência Episcopal de Moçambique, a SEM, disse a jornalistas em Maputo que os líderes católicos deploram e condenam todos os atos de barbárie cometidos e reiteram que nada justifica a violência. Eu cito, nem a situação difícil de falta de uma perspectiva coletiva partilhada com uma nação,
nem ressentimentos, nem intolerância ou interesses de parte de natureza religiosa, política ou económica devem desviar-nos como um povo para o caminho de qualquer tipo de insurgência. Fim de citação. A SEM manifesta a sua total solidariedade e proximidade com os mais fracos, necessitados e vulneráveis, estes que caíram no leito de um desespero sem precedentes, lê-se também no comunicado. Ao lembrarem que a Igreja Católica em Moçambique tem como missão colaborar para o bem da nação, apontando os perigos e soluções, os bispos, e eu cito, pedem a quem de direito que acabe com estes males que enfermam a sociedade moçambicana. Fim de citação. Recorde-se que a SEM reúne-se 2 vezes ao ano para analisar o trabalho da Igreja e fazer uma análise da situação do país. Aqui nos Estados Unidos, mais um tiroteio aconteceu nas primeiras horas desta segunda-feira, dia 19, depois de, no domingo, outros 2 tiroteios terem deixado 6 pessoas mortas e 2 gravemente feridas. O mais recente aconteceu numa loja de bebidas na cidade de Shreveport, estado de Louisiana, e segundo informações preliminares da polícia, pelo menos 5 pessoas foram gravemente feridas. Desconhecem-se por agora os detalhes do tiroteio e as suas motivações. Ontem de madrugada, 3 pessoas morreram e 2 ficaram gravemente feridas depois de um tiroteio ao ar no condado de Kenosha, no estado de Wisconsin. Mais tarde, em Austin, no estado do Texas, outro tiroteio junto de um prédio de escritórios provocou a morte a 3 pessoas, sendo 2 mulheres latinas e um homem negro. Também desconhecem-se os motivos deste crime. Ataques com armas contra cidadãos têm aumentado desde a posse do presidente Joe Biden, que prometeu combater o fenómeno a vários níveis, em particular através de um maior controlo na venda de armas. Entre 16 de março e 17 de abril, 41 pessoas foram mortas em 7 tiroteios em 7 diferentes cidades dos Estados Unidos. Biden anunciou na semana passada medidas para tentar controlar o que chamou de, e eu cito, epidemia de violência com armas de fogo, fim de citação, aqui nos Estados Unidos. E, por exemplo, uma das medidas que ele mencionou era dificultar o acesso às armas fantasmas, que podem ser montadas em casa e não têm um número de rastreio. Nós vamos continuar a acompanhar estes desenvolvimentos e se quiser saber mais detalhes, estamos em www.voaportugues.com. Vamos também falar aqui das eleições em Cabo Verde, vamos falar também de desemprego em São Tomé e Príncipe e vamos até Angola, onde se promete uma greve de professores e também as ONGs, as organizações não governamentais, recusaram-se a participar da discussão sobre a nova Constituição ou a reforma à Constituição da República. Antes disso, vamos ver quem é que está ligado a nós, de onde é que nos falam e que notícias também nos dão dos locais onde estão. Portanto, nós temos aqui Felipe Sagna, Adjibo Jamanca, fala-nos de França, Felipe Sagna da Guiné-Bissau, Marcelo Lopes diz boa tarde, Voz da América, muito boa tarde também. Temos Alfredo Sandoval Fedi, a partir de Angola, Bonito Justino, que nos fala de Luanda, Pierre Almeida, fala do Brasil, de onde é este jornal? Ok, Pierre Almeida, nós falamos a partir de Washington, D.C., este é Washington fora de horas, e falamos sempre nas nossas manhãs, portanto são agora 9h47 da manhã aqui na capital americana, falamos das notícias que marcam o dia no mundo luso-africano e também aqui dos Estados Unidos e muitas vezes, naturalmente, de outras notícias que marcam o mundo. No fundo, isto é um resumo do seu dia ou dos principais títulos que marcam diariamente e depois, claro, lemos também aqui muitas vezes notícias que os nossos Washington foradenses partilham connosco, porque nós sabemos que já chegamos
muitas vezes a eles quando o dia deles está a meio ou às vezes até a acabar. Aliou Quade fala-nos o seguinte: Função Pública da Guiné-Bissau em greve já há 5 meses sem governo a pronunciar-se. As crianças ficam sem escola e muita morte no hospital, diz aqui Aliou Quade Touré. A Dalina Jimmy fala-nos de Maputo, muito boa tarde. E o Aliou Quade diz que nos fala de Lisboa, mas ele dá-nos esta informação da Guiné-Bissau, onde ele diz que há já 5 meses que a função pública está em greve e, portanto, há problemas nos setores da saúde e da educação, porque havendo médicos em greve, há menos médicos e todos os outros profissionais de saúde, não é? Há menos pessoas para tratar os doentes, os alunos não vão à escola porque os professores estão de greve. E falando em greve, na Huila, em Angola, também há promessa de greve dos professores a partir da próxima segunda-feira. Mas nós já lá vamos e eu vou ler mais notícias aqui que também nos partilham aqui os nossos internautas, ou simplesmente mensagens que tenham para nos dizer e para que nós possamos ler. Hilda Guambe, muito bom dia, Hilda. Um grande abraço para a Hilda. E Tina Souza, good afternoon, Tina. Muito boa tarde. Há muito tempo que eu não via a Tina Souza por aqui. Vamos então às nossas notícias. Em Cabo Verde, o Movimento para a Democracia, o MPD, que está no poder, venceu as eleições legislativas deste domingo, dia 18, e Ulisses Correia e Silva será reconduzido a um segundo mandato como primeiro-ministro. Janira Ofer Almada, líder do PAICV, na oposição, perde a sua segunda eleição e anuncia que vai apresentar a sua demissão. No momento em que estão apurados os resultados de 97,2% das mesas, faltando apenas os círculos das Américas e Europa e resto do mundo, onde os principais partidos conquistam um deputado cada, o MPD deve eleger 38 deputados, portanto, está com 49,1% neste momento, o PAICV 30, com 38,1%, e a UCID 4 deputados, 8,9%. Apesar da vitória por maioria absoluta, o partido liderado por Correia e Silva perdeu um deputado em relação à legislatura anterior, o PAICV ganhou um e a UCID conquistou mais um lugar no Parlamento. A abstenção, de acordo com os dados provisórios, ronda os 42%. Mais detalhes, já sabem, www.voaportugues.com. Em Angola, os professores do ensino geral na província da Huila decidiram avançar para a greve a partir do próximo dia 26, em função do que consideram incumprimento de alguns pontos constantes do caderno reivindicativo na posse do governo há 3 anos. Em observância do tempo de serviço, está no cerne das reivindicações analisadas pelo Sindicato Nacional dos Professores, o SIMPROF, que decidiu pela paralisação na Assembleia Geral realizada neste fim de semana. Para os professores, a falta de boa vontade do Executivo tem estado a adiar a resolução dos problemas. O secretário do SIMPROF no Lubango, Osvaldo Congo, diz que a organização prepara-se apenas para formalizar a greve, que deve ser de âmbito nacional. Também em Angola, a Assembleia Nacional está, desde o passado dia 14 de abril, a auscultar várias associações cívicas e profissionais, tendo já reunido com a Ordem dos Advogados, Associação de Juízes, Associação de Mulheres de Carreira Jurídica, Sindicato dos Magistrados, do Ministério Público, entre outras, para falar da revisão constitucional. 2 das 17 associações cívicas convidadas para a sessão desta segunda-feira declinaram o convite por considerarem que, e eu cito, esta auscultação não tem outro propósito que não o de legitimar uma decisão já tomada. Fim de citação.
Em comunicado de imprensa conjunto, a Andeca, uma organização que integra vários ativistas como Luati Beirão e Itle Samussuco, e a Mosaico, ligada à Igreja Católica, acusam o Parlamento angolano de alegadamente usar a sociedade civil para legitimar um processo de revisão constitucional que para as duas associações já nasceu enviesado. Na nossa emissão de rádio teremos uma reportagem alargada sobre este assunto a partir das 18 horas de Angola e também no nosso Facebook, no nosso Twitter e no nosso Instagram nós colocamos a questão que é exatamente sobre esta revisão constitucional e o facto de algumas destas associações se terem recusado, como a Andeca e a Mosaico, a participar no processo de auscultação a propósito da revisão da Constituição já aprovada na Generalidade no Parlamento. E esta recusa deve-se ao facto de considerarem que a decisão já está tomada. E a nossa pergunta, ou as nossas perguntas, nas nossas redes sociais são: acha que esta foi uma decisão correta destas associações? Estas associações devem participar e tentar influenciar a redação final? Ou, na sua opinião, é importante uma auscultação do povo antes da aprovação da legislação? Nós colocamos temos um erro ortográfico, temos aqui, escrevemos provocação, mas não é aprovação. Nós vamos mais tarde corrigir. Portanto, na sua opinião, defende uma auscultação do povo antes da aprovação da legislação? Pois bem, vá às nossas redes sociais, ao Facebook, Instagram e Twitter, nós temos essa questão e deixe lá a sua opinião. Eu vou ler aqui duas que já nos chegaram entretanto. Moisés Mateus diz que estas ONGs agiram bem ao tomar essa decisão porque já lá estiveram uma vez e não foram tidas nem achadas, porque conforme foi a proposta, assim foi o documento final. O MPLA e o seu executivo são bons de fazer parecer que se fez alguma coisa, mas no fundo nada é feito. Esta é a opinião de Moisés Mateus. Felizandro Armando diz: as organizações tomaram a decisão correta. O Partido Comunista do MPLA é jogador e árbitro ao mesmo tempo. Esta também é a opinião de Felizandro Armando. Antes de continuarmos a ler as notícias, vamos aqui ver quem é que já se ligou a nós entretanto. E eu tenho aqui António Camate. Boa tarde, Voa. Ele está na Willa e diz que a Willa é a banda a que se deve a greve dos professores. Pois bem, António Camate e todos os outros internautas Washington foradenses que se juntaram a nós agora, esta greve deve-se ao facto do Simprof, o Sindicato dos Professores, considerar que o governo não ouviu as suas reivindicações, não tomou em consideração o caderno reivindicativo que foi apresentado há 3 anos e que agora é tempo não só de uma greve na Willa, mas a nível nacional, para que estas reivindicações sejam então ouvidas. Temos também Domingos Fediace Julai, boa tarde Mayra, e a todos os companheiros fiéis da VOA de Maputo. Saúde o posicionamento da SEM, portanto da Conferência Episcopal de Moçambique, que reagiu em relação ao que se passa em Cabo Delgado. Na verdade, o sofrimento do povo, diz Domingos Fediace Julai, é cada vez mais preocupante, sobretudo por se tratar de cidadãos inocentes que nada mais nada menos para eles basta não haver guerra sem fenómenos naturais desastrosos e sem fome. Se sente na terra de leite e mel, mas com guerras, desastres naturais e fome vivem um verdadeiro calvário numa incógnita sem amparo nem solução à vista. Escreve Domingos Fediace Julai. Cândido Ocasoias, falo de Angola, Lubito. Triste situação de Cabo Delgado em Moçambique, da greve dos professores e, não menos importante, do José Mourinho. É verdade, nós já lá vamos ao José Mourinho.
E aproveito também para perguntar aqui qual é a vossa opinião sobre esta Superliga que as equipas, 12 equipas, decidiram criar. Afonso Lucas Lopes, em Luanda, chuva mata 7 pessoas. É verdade, as coisas em Luanda com a chuva não andam nada bem. A acrescentar o lixo, pior ainda, não é? Pois bem, líder Napueleque. Portanto, eu peço desculpa, eu faço questão de dizer bem os nomes, porque o meu nome é Mayra de La Salette e eu sei que às vezes também custa e eu gosto de ouvir o nome bem dito e bem escrito, portanto eu vou ler aqui o nome do líder Nan Nupueleque. Nan Nupueleque é assim e ele fala-nos de Maputo, no Zimpeto. Luís Lourenço Mendes Calefar, boa tarde ao Luís também, e Besna Tonhá, que nos fala de Dakar, no Senegal, e ele queria saber sobre as notícias da Guiné-Bissau. Muitas felicitações. Pois bem, nós já lá vamos também. Sebastião Domingos Simão, bom dia companheiro, já estou ligado ao programa da VOA a partir de Lisboa. Paz, paz, paz para o mundo inteiro, boa segunda-feira, abençoada e bem-haja. Uma boa segunda-feira para todos, que a nossa semana comece com boas energias para podermos aguentar até a sexta-feira. E às vezes a semana parece que não acaba porque continuamos a trabalhar, então muito boas energias, muita força, muita saúde para levarmos bem mais uma semana deste mês. Portanto, e aqui o Alfredo Sandoval Fedi já respondeu ao nosso amigo Pierre Almeida, que queria saber de onde é que este jornal era transmitido. E sim, é aqui, a partir da América. Augusto Ngunza Carrari Fonseca diz: boa luta do Simprof, todos à luta. Vamos então continuar, vamos aqui às nossas notícias deste dia 19 de Abril, o dia em que faz anos o Rivaldo. Quem é que não viu o Rivaldo jogar e não achou fantástico naquela altura quando o via jogar? Eu vi. E é sobre o futebol que vamos falar agora. Vamos falar do rebuliço que esta Superliga está a criar e, claro, da demissão de José Mourinho. Depois de muitos rumores, a confirmação oficial aconteceu na noite de domingo. 12 clubes anunciaram em comunicado conjunto a criação de uma Superliga Europeia. Após meses de negociações secretas, a criação da Superliga apresenta-se como uma ameaça à Liga dos Campeões. Ainda não existe data anunciada para a primeira edição desta prova, mas a UEFA e a FIFA já se mostraram contra esta nova competição, com o organismo que regula o futebol europeu a prometer ser duro com os clubes que nela participarem. A prova tem 12 clubes fundadores: o AC Milan, o Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham. E estes 12 clubes dizem que mais tarde vão se poder juntar outros 3 depois da temporada de estreia e ainda outros 5 que se classificarão para a prova anualmente com base no seu rendimento na época anterior. Bayern de Munique e Paris Saint-Germain ficaram de fora desta prova, com a Federação Alemã a defender que os clubes alemães deveriam ficar à margem da mesma. Todos os jogos serão disputados a meio da semana, com todos os clubes a continuarem a competir nas suas respectivas ligas domésticas, preservando assim o calendário tradicional que está no centro da vida do clube. Portanto, ao fim de semana os clubes jogam domesticamente e depois, a meio da semana, os grandes clubes, não é? Estes super clubes, jogam entre si. Será que isto vai funcionar? Pois não sei. A verdade é que muitas outras vozes, além da FIFA e da UEFA, se levantaram contra esta Superliga, cujo formato não convence quem quer ver os jogos de futebol da sua Liga Nacional com a mesma qualidade.
Questiona-se aqui se vai haver equipas A, equipas B, não é? Quem é que vai jogar durante a semana e quem é que vai jogar ao fim de semana? Será que nós vamos poder ver o Messi e o Ronaldo, não é, a jogar ao sábado e depois à quarta-feira? Será? No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson demonstrou o seu descontentamento no Twitter, escrevendo, e eu cito: os planos para uma Superliga Europeia seriam muito prejudiciais para o futebol e apoiamos as autoridades do futebol na sua ação. Eles atacariam o centro do jogo nacional e preocupariam os apoiantes de todo o país. Os envolvidos devem responder aos seus torcedores e à comunidade futebolística em geral antes de tomar qualquer outra medida. Os fãs na Inglaterra falam em ganância dos grandes clubes. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, será o presidente da primeira Superliga Europeia. O máximo dirigente dos merengues terá o apoio de Andrea Agnelli, líder da Juventus, Joel Glazer, vice-presidente do Manchester United, que serão os vice-presidentes desta competição, desta Superliga Europeia. Pois eu quero ver se alguém tem comentários em relação a isto. Não sei. Vamos lá ver. Temos aqui já outras pessoas a comentar. Fantástico! Fantástico! Eu não via aqui o Master N'Gola Mvunji há tanto tempo. Master N'Gola, eu tenho que ver o que é que o Master N'Gola tem feito. Acho que é uma pessoa que faz trabalhos muito interessantes, portanto eu tenho que ver. Muito obrigada pela mensagem e uma ótima semana para o Master N'Gola Mvunji também. Nation a partir da Finlândia, e temos Adão Gomes Marques Cacoaco em Luanda, Angola. Basílio Fortunato, espetacular, é o nome do Basílio. Quem tem um apelido assim não precisa de mais nada, não é? Boa tarde, voa. Quero saber da reação da família franciscana na Guiné-Bissau. Ora bem, Basílio, o seu pedido é uma ordem. Eu vou fazer algo muito mais simples, mais direto. Em vez de eu estar a ler o artigo, o que eu vou fazer é partilhar o artigo aqui, já, para que toda a gente possa ler esta reação da família franciscana na Guiné-Bissau. Aqui tem. Muito bem. Eu vou colocar aqui. Bom, eu vou ter que colocar como o meu comentário. Aqui vai, porque é mais simples. Muito bem, Basílio, e eu vou responder aqui também diretamente ao Basílio, que acho que assim ele não perde a resposta à questão que ele queria. Mas não vá ler agora, fique connosco, já está quase a acabar, o programa tem 2 minutos no máximo, portanto não se vai embora ainda. Lourenço dos Santos, boa tarde, estou ligado, vamos todos rezar pela tranquilidade e paz nas cidades de Moçambique que nestes últimos meses têm vivido momentos de agonia. E o Lourenço dos Santos fala-nos de Angola. Essa solidariedade, Lourenço, é muito importante. Bom dia, boa tarde. Mayra, aqui na minha cidade, em Tubarão, em Santa Catarina, faz sol. Temperatura de 24 graus centígrados. São 11 da manhã. Abraço a todos. Muito bem. Ailton Correia, que é um Washington foradense assíduo, vou-lhe dizer que neste momento chove. Aqui em Washington DC estão 13 graus e são 10 horas e 6 minutos da manhã. Está fresquinho, mas a temperatura vai subir e estes aguaceiros são até mais ou menos ao meio-dia. Vamos ter céu nublado, o sol vai tentar espreitar, mas não vai ser assim um dia soalheiro de primavera, não hoje, mas amanhã diz que sim e promete 23 graus. Vamos ver. Lussala Olo, ele fala-nos de Luanda. Bom dia, a chuva em Luanda não matou só 7 pessoas, como destruiu muitas casas do pacato cidadão
que já não tem nada e agora com a água das chuvas, com uma mistura do lixo, o saneamento básico está mais comprometido que antes. Deus nos acuda, porque antes... Não, Deus nos acuda porque estes governantes não ajudam, diz Lussala Olo. Obrigada, Lussala, por esta partilha. Francis Mariano fala-nos da Lunda Norte em Angola, o Bom Samaritano Solidão, Luanda é a banda, Nation diz que é uma boa opção, a UEFA é corrupta como a FIFA. Ora, aí está, uma outra perspectiva, não é? Muito bem, Nation, muito obrigada pelo seu comentário, pelo seu feedback. Na África do Sul, bombeiros começaram a evacuar 3 edifícios residenciais de 17 andares com vista para a cidade do Cabo, devido a um incêndio fora de controlo no Parque Nacional de Table Mountain. O incêndio começou ontem na encosta do Pico do Diabo, forçando alunos da Universidade da Cidade do Cabo a evacuar o local enquanto as chamas continuam a incendiar prédios do campus. Cerca de 250 bombeiros lutam para controlar o incêndio, que é alimentado por fortes ventos que atrapalham o uso de helicópteros. Uma espessa nuvem de fumaça dificulta a visibilidade em todo o centro da cidade. 2 bombeiros sofreram queimaduras e foram hospitalizados após uma mudança na direção do vento fazer o fogo espalhar-se rapidamente. Em São Tomé e Príncipe, milhares procuram vaga na polícia em tempos de elevado desemprego. Mais de 3.000 jovens concorrem a 100 vagas na Polícia Nacional no país. Há 4 anos que a corporação não recruta novos agentes por falta de cobertura orçamental. O comissário da Polícia Nacional, Eridson Trindade, explica que o aumento do desemprego e a melhoria dos serviços da Polícia Nacional podem estar, aliás, na base desta procura, nunca antes vista nos concursos para a admissão de novos agentes. Os cerca de 3.000 candidatos são jovens de ambos os sexos, com idades entre os 20 e os 30 anos. Aos concorrentes é exigida a escolaridade mínima da 9ª classe. O país de 1.001 km² e cerca de 200.000 habitantes tem atualmente um efetivo da polícia que não ultrapassa 500 elementos. E no Chad, o exército anunciou hoje ter morto mais de 300 rebeldes que iniciaram há 8 dias uma incursão no norte do país e que perdeu 5 soldados. A ofensiva rebelde repelida pelo governo aconteceu nas províncias de Tibesti e Canem. Agora que estamos mesmo no fim, vale a pena lembrar que esta semana é a semana da vacinação no mundo inteiro e que a 25 de abril celebra-se o Dia Mundial de Combate à Malária. Portanto, o Angola Saúde em Foco vai abordar esses 2 temas, vacinação e malária, nesta sexta-feira, dia 23 de abril, com a doutora Nádia Camate. Vamos ter também atualizações do programa presidencial americano de combate à malária em Angola, pelo que não percam a oportunidade. Vamos falar de orçamentos, financiamento, quanto é que o programa está a investir no país e quais são os grandes objetivos do programa no combate à malária. Nós falamos com a doutora Arciolanda Gravata. Aqui vou deixar o nosso número do WhatsApp para que se possam inscrever e participar depois em direto no programa. Podem enviar as vossas questões sobre vacinação e malária ou podem enviar também os vossos áudios com as perguntas, nós depois passamos no programa, e ainda participar em direto, mandar o nome, número, local de onde nos falam e dizer que querem participar em direto na sexta-feira, dia 23, nós vamos ligar para si. Ligamos sim e aí poderá colocar a sua questão à doutora Nádia Camate, a nossa médica residente. Pois bem, espero que tenham visto o programa da semana passada sobre doenças de Parkinson e Alzheimer com o Dr. Job Monteiro, que também esclareceu algumas questões sobre AVC. Portanto, vale a pena rever este programa também. E eu disse que íamos falar sobre o nosso caro José Mourinho. É verdade, ele foi despedido do Tottenham. O Tottenham Spurs
que quer também ser parte, ou é um dos fundadores desta Superliga Europeia. Ele, depois de mais uma derrota, desta vez frente ao Everton, foi como se diz, o fim da picada, a gota final, e o clube disse: bom, adeus, não há mais, vá lá tentar noutro lugar, que aqui já não está a funcionar. O Tottenham está agora em 7º lugar e José Mourinho já não faz parte da liderança de treino do clube, portanto já não está à frente do futuro do clube em campo. Vamos ver para onde vai José Mourinho a seguir. Eu tenho a certeza que há aí muitos fãs de José Mourinho, querem saber para onde é que ele vai. Agora sim, é tempo de ir embora. Rima, Lisboa António, rima. Como diz o João Santa Rita, um grande coração, muito amor, um grande abraço à Rima, muito especial a Rima estar aqui. Jeremias Gomes Oruca, a partir do Brasil. José Ventura pergunta: já libertaram Cabo Delgado? Ainda há muitas incertezas à volta de Cabo Delgado e nós continuamos a acompanhar. Vá à nossa página www.voaportugues.com, temos lá mais notícias sobre Cabo Delgado, peço perdão, temos mais notícias sobre Cabo Delgado e sobre o resto do mundo. Continuação de uma ótima semana, já sabe, Washington Fora de Horas é de segunda a sexta. Amanhã há mais.